Eu vivo em união estável há 9 anos com um sueco e juntos nós temos 2 filhos, nascidos aqui na Suécia. Então, por isso que muitos de vocês que são inscritos aqui no meu canal, seguem a gente lá no Instagram, sempre mandam directs, ou comentam, ou me mandam comentários aqui no YouTube mesmo sobre essa questão, essa curiosidade de como é o relacionamento entre um brasileiro e um sueco, como é essa mistura de cultura, com certeza porque alguns se interessam, outros curiosos e outros estão aí conhecendo algum sueco. Porém, uma coisa que muitos de vocês desconhecem é os riscos de um relacionamento entre uma brasileira ou brasileiro e um sueco. O vídeo de hoje vai ser sobre isso. Vai ser um vídeo alerta para vocês sobre os riscos de um relacionamento entre um brasileiro e um sueco. Oi, meus maravilhindos! Se você é novo aqui, se aproxime. Eu sou Deia Persson, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou uma nordestina que mora aqui na Suécia. Eu vou pular essas apresentações porque eu já fiz aí uma breve apresentação sobre mim no início do vídeo. Então você já sabe aí, né? Não vou repetir de novo todo esse lance. Eu sou juntada com o sueco já há 9 anos, tenho 2 filhos, já moro aqui na Suécia há 9 anos. Inclusive, ó, eu tô aqui toda vestidinha de Suécia porque o futebol feminino da Suécia tá jogando e ganhamos aí, né, do Japão. Já estamos aí a um passo de ganhar o título e eu tava torcendo, como toda boa sueca, eu estava torcendo aqui pra Suécia, né? Claro. Mas chega de falar de futebol porque o vídeo de hoje não foi para falar de futebol. O vídeo de hoje é para falar sobre essas perguntinhas aqui que eu recebo. São muitas perguntas assim, desse tipo, e sinceramente me dá medo responder isso para vocês. Eu fico sempre, quando eu recebo esse tipo de pergunta, eu fico me questionando o que eu devo responder para vocês. Por um motivo simples, eu não quero ser estraga prazer, eu não quero ser aquela pessoa que vai jogar areia no sonho de vocês. Mas muitas vezes eu sou obrigada a ser um pouquinho estraga prazer, porque uma coisa que eu sou aqui no meu canal é sincera, honesta com vocês. Eu não faço tipo, eu não adoço as coisas para passar para vocês. Então vocês sabem, vocês que já conversaram comigo aí no direct, né? Porque geralmente as pessoas que mandam mensagens assim, como eu tirei todas as fotinhas, né? Vocês veem, que vocês podem ver, né, que eu não vou expor ninguém. Geralmente as pessoas que estão com essas questões, elas me procuram no privado, mas na amizade que a gente tem aqui, e na liberdade e na confiança que vocês têm comigo, e eu agradeço, né? Então, eu sou honesta, sou sincera, falo o que eu penso a respeito do caso, né? Não que eu sei tudo, mas quem vê de fora vê melhor do que quem tá dentro da situação, né? E não adianta julgar não, viu, amigos? Porque eu sei que todo mundo passa por isso. Tu passa por isso também, mulher, ou já passou, ou se não passou ainda, vai passar. Tudo depende do grau de apaixonamento que a gente tá, de emborrecimento, né? Porque quando a gente tá apaixonado, a gente fica burra. E tem eu, a emocionada, que planeja a vida na primeira cantada. Mas não custa nada pedir opinião, se você tá numa situação um pouquinho estranha assim, pedir opinião a um amigo de verdade, porque o seu amigo de verdade, se for verdadeiro, ele vai analisar a situação por fora e ele vai ter uma visão meio que mais com a razão do que com o coração e vai ajudar você. Então, muito pela confiança de que vocês têm em mim, né, na amizade que vocês sentem por mim, vocês geralmente me procuram para conversar a respeito disso. Mas em algumas linhas de conversa, e dependendo do tipo de conversa que a gente está tendo, eu não entro nesses pormenores, nesses detalhes que eu vou entrar hoje nesse vídeo. Porque você está procurando um relacionamento com o sueco? O que te leva a buscar incessantemente um sueco, se esse é o seu caso?
Ou o que te leva a querer saber qual é um site de relacionamento para se conhecer um sueco? É as dificuldades dos relacionamentos entre brasileiros que vocês tiveram, as experiências, a desilusão amorosa? É porque você assiste aí alguns vídeos de alguns youtubers que são casados com suecos, sei lá, noruegueses ou irlandeses, nórdicos, né? E você acha que são relacionamentos maravilhosos, relacionamento perfeito, relacionamento que não tem nenhum desse tipo de coisas aí que te incomoda? Será se não tem? Você já se fez essa pergunta? Será se não tem? Porque o que você vê aí é meia dúzia de vídeos, né? Algumas pessoas que nem expõem tanto assim seus relacionamentos, né? Como eu, que nem trago muito meu marido aqui, tenho até que trazer mais para vocês terem uma ideia melhor, né? Dessa mistura. Uma coisa você tem que ter na sua cabeça: homens canalhas tem em qualquer cultura, relacionamento difícil tem em qualquer cultura, traição tem em qualquer cultura, falta de amor tem em qualquer cultura, falta de empatia tem em qualquer cultura. Então, gente, vocês não podem fantasiar, achar que vão, eu vou arranjar um sueco ou um europeu e minha vida vai mudar, minha vida financeira vai mudar, minha vida amorosa vai mudar. Não tenha essa ilusão na sua cabeça, porque se você tá com essa ilusão na cabeça, as chances de você quebrar a cara são bem grandes. Aí você pode dizer assim pra mim: olha quem fala, né? Ela foi lá e casou com um estrangeiro, com um sueco, e tá falando o quê? Gente, quando eu conheci o meu marido, que inclusive esse é um outro vídeo que eu tenho até que fazer pra vocês, eu tô devendo, porque ficaram dúvidas aí, e as dúvidas que ficaram no vídeo que eu contei de como foi que a gente se conheceu foi proposital, né? E eu vou contar isso em outro vídeo para vocês, do porquê, né? Eu deixei essa lacuna e essa coisa entreaberta para contar depois para vocês, porque foi de propósito. Mas agora eu acho que já é hora de falar um pouquinho sobre isso, e isso vai ser tema de um outro vídeo. Então, se vocês não forem inscritos no canal, se inscrevam aí, porque vai sair um vídeo aí sincerão, contando algumas partes que eu não contei da nossa história para vocês. Mas o fato é, eu não procurei um sueco, eu não tava assim, eu vou procurar um sueco porque a cultura sueca ou porque os homens suecos são maravilhosos. Pobre de mim, mulher, eu não sabia nem que existia Suécia, eu não sabia nem o que era isso, se era de comer, se era de beber, o que era Suécia. Eu sempre soube assim, que tinha esse país chamado Suíça, né? Que é uma coisa dos chocolates lá e tudo, dos pessoas que tudo é muito caro. Mas Suécia, eu não sabia nem o que era, não sabia nem se era o que era isso, era uma árvore, era uma planta de comer. Então, a forma com que eu conheci o meu marido foi muito normal, que nem a gente conhece um brasileiro que se apaixona. Até porque quando eu conheci meu marido, eu não sabia que ele era gringo, eu não sabia, se eu soubesse eu tinha corrido léguas dele, né? Então, quando eu dei a abertura pra gente falar, pra gente se conhecer, eu não sabia que ele era sueco e que ele era gringo, né? Porque olha a cara do camarada. Ele não é dos mais brancos, ele não é assim aquele loiro, aquele olho muito azul, aquela coisa com cara de gringo. Ele tem cara de gringo? Tem, mas poderia ser aí uma pessoa do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, que era o que eu estava supondo. Mas como dei abertura, a gente não parou mais de se falar e as coisas foram acontecendo e estou eu aqui há 9 anos com 2 filhos. Minha história foi diferente? Foi diferente, minha história foi maravilhosa. Meu marido é um príncipe até hoje, nunca reclamou de nada, já fui magra, já fui mais gordinha, já tô emagrecendo de novo. E ele nunca reclamou de nada, nunca me cobrou nada, nunca disse nem assim, vai comer isso hoje, tá acima do peso. Nunca, e nunca falhou como marido nem como homem. Não sei se vocês estão me entendendo. Mas eu posso ser uma exceção, gente. Eu me considero uma exceção, porque é melhor nem fazer propaganda, né, do marido alheio.
Mas enfim, me considero uma privilegiada, nada mudou desde o dia que eu conheci ele, muito pelo contrário. Só as coisas mudaram para melhor, porque ele já era um sueco mais diferenciado dos outros suecos, porém ele ficou mais abrasileirado ainda, né? Porque até o português que ele aprendeu é o português nordestino. Como é a história aí, macho? Como é o palavrão aí? Como é o palavrão aí? Cara de aço. Pimenta, cara de aço. Essa palavra é um cara de aço. Fica. A cabeça falece. Bicho dentro aqui. Mesmo um relacionamento assim, onde as coisas são maravilhosas como o meu relacionamento, ainda assim existe aí as barreiras das diferenças, gente. Existe aí a dependência, que isso é um problema, que é a dependência emocional, financeira, social, cultural, linguística, a solidão, a culpa que você acaba jogando em cima do outro, querendo ou não. Cara, o cara precisa ser assim, ó, pica das galáxias para ele conseguir ser um bom marido e ter tantas responsabilidades com a outra pessoa, como no caso de a vinda de uma brasileira para um lugar tão diferente como a Suécia. E aí, minha filha, é onde o jumento para, né? Porque aí o cara precisa ser o cara, como eu disse para vocês. Porque senão ele pira, né? Ele nem sempre vai conseguir ter a paciência que você espera, o carinho que você espera, a dedicação que você espera. Então, tudo que você vai precisar em um relacionamento aí no Brasil, o cara aqui, ele vai precisar ter assim o triplo, sei lá, 1 milhão de vezes mais do que o que você espera de um bom relacionamento no Brasil. E aí o cara pode não conseguir segurar essa barra, né? E você pode não conseguir segurar essa barra também, porque na verdade aqui você vai se desequilibrar inteira, minha filha. Não adianta, por mais que você seja uma pessoa equilibradérrima, você vai se desequilibrar inteira em muitos momentos da sua vida. Vem aí várias coisas aí, vem filhos, que aí é outra coisa que nós vamos entrar aí em questões. Vem os filhos, e com os filhos muitas coisas mudam nos relacionamentos. E aí, você já tá aí na sua cacholinha aí que você pode começar num relacionamento perfeito e depois da vinda dos filhos, qual vai ser a mudança que vai vir no seu relacionamento? No meu eu já sei. Então no meu aqui em casa, quem dá as cartas sou eu, quem dá as ordens sou eu, quem dá as regras sou eu. Mas e no seu relacionamento, como é que vai ser? Tudo bem, se o cara mudar e não for mais aquilo que eu tava esperando, a gente separa. Separa? Com filhos? Sabe de nada, inocente. Eu resolvi fazer esse vídeo de hoje justamente por isso, porque eu vi aí vários vídeos aí, várias entrevistas com uma brasileira que tá passando uma barra, né, gente? Eu até chorei com ela, porque sou mãe, né? Me sinto assim tocada, e por isso eu não quero que vocês passem por isso. Claro, não tô dizendo a vocês que não venham, ou que não busquem o seu sueco aí, o seu europeu, ou que seja lá o que for. Não tô dizendo isso não, gente. Eu não posso dizer isso porque eu estou aqui, né? E não me arrependo, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E eu faria tudo exatamente como eu fiz, não mudaria nada. Porém, você tem que ter na sua cabeça o seguinte, que eu não tinha antes e que eu poderia ter me ferrado feio. Eu não tive uma coisa na minha cabeça que eu quero que vocês pensem e raciocinem sobre isso. O preço, vale a pena pagar o preço? Se as coisas mudarem com os filhos, com a vinda dos filhos, o que eu vou fazer? E aí? Como é que vai ser? Como vai ser essa separação? Eu vou poder me separar? Eu vou poder mudar de país? Como vai ser tudo isso?
No caso dessa brasileira, ela casou com irlandês, não foi com sueco, mas dá no mesmo, porque nós vamos falar aqui sobre a lei de Haia, que envolve a Suécia também e vários outros países, né? E no caso da Suécia, também eu vou falar sobre uma outra coisa que acontece muito aqui e que é bom você saber, que é o acordo pré-definido já no batismo da criança, né? No caso, antes de entrar em detalhes sobre a situação da brasileira, né? Aqui na Suécia, quando você vai batizar, registrar o seu filho, não é batizar, me desculpe se eu falei batizar, tá? É registrar. Quando você vai registrar o seu filho, já um juiz já vai estar lá e ele vai lhe perguntar o seguinte, junto com o pai, qual é a regra aqui da família? A criança, ela é responsabilidade da mãe, não é responsabilidade, gente. É autoridade? Ah, não sei não, Mia, tu sabe, né? Tu entendeu isso aí, né? Que eu tô querendo dizer, né? A criança vai ficar com quem diante de uma separação? Ou se os pais não são juntos, a criança pertence a quem? A qual casa a criança vai ficar? Ou vai ser guarda compartilhada? Então, obviamente que nenhum homem vai dizer aí para o juiz, ó, juíza, guarda aí é da mulher. Nunca, nem espera isso, tá, filha? Porque pode esperar sentada. Se você esperar isso aí, ó, pode sentar porque você vai cansar. Por melhor que ele seja, e óbvio, né, também até é compreensível qual a mãe ou o pai que vai dizer, não, a guarda vai ficar aí com o pai, né? Então se estabelece aí, geralmente em 99,9,29%, 100%, fica assim, fala-se assim, a guarda é compartilhada. E o que isso significa? Que no caso de uma separação, você está presa aqui na Suécia ou você vai ter que abandonar o seu filho, porque a guarda vai ser Pessoal, assim, ó, vocês me desculpem aí que eu não sei por que raios essa parte do meu vídeo ficou sem áudio. Mas o que eu estava dizendo para vocês nesse momento é que isso significa que vai ficar a criança uma semana na casa do pai e uma semana na casa da mãe. E cada casa vai ter que criar um ambiente e uma condição para aquela criança ter um lar. Ou seja, você vai ter que conseguir manter uma casa e manter tudo que aquela criança precisa durante a semana, e o pai do mesmo jeito, vai ter que ter um quartinho para a criança, os brinquedos, tudo. E aí você me pergunta, e a rotina da criança, como é que fica? A rotina da criança é essa, vai ser assim, uma semana na casa do pai e uma semana na casa da mãe, sem exceções. Então, você precisa arranjar um homem, mais uma vez eu disse, um homem pica. E como é que você vai saber que você arranjou um cara maravilhoso? Só nos primeiros momentos de relacionamento? Só ali na fase de namoro? Gente, mais uma vez, as coisas mudam, os relacionamentos mudam, amadurece, ou fica melhor ou fica pior. Você vai descobrir coisas aí e vai cair as máscaras, né? Porque no início todo mundo faz tipo, né? Faz um pouquinho de tipo que seja, mas depois você vai ver, as coisas vão mudando. Não é com 3 anos de relacionamento que você vai conhecer uma pessoa, nem 4, nem 5. É com as mudanças que vão acontecer na vida a 2. São os filhos, trabalho, falta de dinheiro, estresse. São várias coisas e engana-se quem pensa que o relacionamento ele só vai mudar com o tempo, que a questão da mudança de relacionamento é a questão tempo, é a questão costume um com o outro. Não, minha filha, aí o que vai mudar o relacionamento são as intemperâncias da vida, que vai acontecer com todo mundo, que todo mundo vai passar pelas mudanças aí na sua vida, no seu dia a dia, na sua rotina. Isso é o que verdadeiramente abala os casais e gera aí as mudanças no relacionamento. No caso dessa brasileira, ela não tinha aí um marido, né, maravilhoso. O marido era irlandês, porém, não sei se vocês viram aí que passou aí em vários noticiários aí, não da TV, acho que passou até em um noticiário da TV que eu vi.
não no canal aberto, né? Eu vi no YouTube. Mas muitos canais de YouTube chamaram ela para dar voz a essa mulher, né? Mas o que aconteceu? Ela, casada com um irlandês, casou com um irlandês. Ela é uma pessoa super inteligente, uma pessoa que trabalha, que fala outras línguas, que era estudada, digamos assim, já tinha experiência em morar fora, porém ela foi para a Irlanda e aí ela se viu presa numa situação de o quê? Mãe. Ela estava no momento de mãe dela, marido, cultura diferente, então ela precisava dessa pausa aí e eles estabeleceram aí a princípio esse acordo que ela ia ficar em casa com as crianças, ia dar o suporte que a filha precisava e ele ia ser o provedor por um tempo, né? Por um tempo ele ia ser o provedor da casa. Só que, o que aconteceu? Ela ignorou os sinais, gente. Olha, ele era uma pessoa que já tinha filho, né? Ele já tinha uma filha de outro casamento e como eu disse pra vocês, a guarda é compartilhada. Então, nos momentos que ele estava com essa criança, ela já começou a perceber coisas estranhas desse pai com essa filha, né? Como, por exemplo, o fato dele se trancar no banheiro com a menina para ajudar ela ou para trocar ela, e isso era algo que a incomodava. Só que aí que vem a não ignorar os sinais. Será se só era isso que ela contou? Ou será se ela só pôde contar isso porque ela teria que testemunhar e seria muito sério o que ia acontecer com ela, né? Porque somos estrangeiros, por mais que hoje eu sou sueca, mas eu continuo sendo brasileira, gente. Então, eu sou aqui entre um sueco e eu, que tenho nacionalidade sueca já, que sou considerada na Suécia como uma sueca. Vocês acham que a lei vai ficar a favor de quem? Não sei se era o caso dela, porém, ela decidiu o quê? Se afastou do cara. Só que quando ela se afastou do cara, ela descobriu que estava grávida. Então, o mais prudente nesse caso, se ela tivesse uma amiga, seria o quê? Se ela tivesse contado para a amiga de tudo que ela viu, ouviu e calou. Porque, né, se ela estava com ele iniciando um relacionamento ali e se afastou dele, decidiu encerrar esse relacionamento porque notou coisinhas estranhas ali que ela viu com a outra filha do outro relacionamento dele, então, né, é porque ela viu coisas a mais aí, né, porque ela não ia sair de um relacionamento assim só porque, não, tá me incomodando aí, né. Então, ela não foi só uma simples suspeita, isso é eu que digo, né, eu que tô falando aqui. Ela deve ter visto algo a mais aí, mas ela não dividiu com nenhuma amiga, né, porque se ela tivesse dividido com uma amiga de verdade, no momento de que ela se afastou do cara e que descobriu que estava grávida e tivesse dito para uma amiga, se fosse minha amiga, né, tivesse dito, olha, eu vi isso, se fosse uma de vocês que tivesse falado para mim, eu ia dizer imediatamente, mulher, rapadura, sai fora, não fala nada pra este cara que tu tá grávida, ó, boquinha de zíper, não conta nada pra ninguém, nós vamos criar um fake aqui pra tu, um namorado fake aqui, e tu vai manter essa gravidez em sigilo por um tempo, e vai aí com esse namorado fake aí, ficando com ele pra depois tu aparecer grávida, tá entendendo? Porque aí despistava o cara, né, o cara não ia saber que a criança era dele, porque mais antes uma criança sem pai do que uma criança com pai abusador, né, gente? Com pai perigoso, com pai desse naipe aí. Então, eu acho que ela foi imprudente e que ela ignorou todos os sinais que a vida e que os anjos deram para ela. Os anjos da guarda estavam ali do lado dela. Então, o que aconteceu? Ela voltou, ela contou o cara que estava grávida e eles resolveram construir uma família. Eles ficaram juntos, né, como eu disse, ele levou ela lá, estabeleceram aí que ela ficaria em casa com as crianças e ele ia suprir ela e as crianças de tudo que ela precisasse, que não foi o caso, né, que ela já disse que não foi o caso, que ele só dava ali o básico do limite, né, tipo assim, ela não podia decidir, eu vou comprar
uma roupa, uma bolsa, uma coisa, um sapato, nada. Era tudo estabelecido ali das compras da semana, do que as crianças precisavam, o básico que ela precisava, não o que ela queria e todas essas coisas, né? Mas foi estabelecido assim e ela concordou e se há um acordo, né? O combinado não sai caro, né? E lembra do que eu falei para vocês que as pessoas vão mudando de acordo com as intemperâncias da vida, com as situações que ela é exposta. Aí foi outra falha enorme dela, que foi ela ignorar outros sinais que aconteceram. Ela com uma filha bebê, quando ele chegava em casa, quem trabalha aqui na Europa, mora aqui, sabe que os maridos chegam muito cedo em casa, né? Então a gente está preparando ainda o jantar quando os maridos chegam em casa. E que aqui se come muito cedo também, tá, gente? Tipo 6 horas. Esse é o horário que se janta aqui, né? 6 horas, 6h30 aí. Então, quando o cara chegava em casa do trabalho, ela tava fazendo a comida ainda. E esse cara, ele levava a criança para trocar a fralda, sempre. Ele sempre fazia isso. E isso a incomodava, porque até quando a criança tava com a fralda seca, ele fazia isso. Eu vou deixar aí ela falar, eu vou borrar, obviamente, vou alterar um pouco a voz, mas nada melhor do que a própria, né, para contar aí essa parte do relato para vocês. Então, peço aí que entendam que eu vou ter que borrar e alterar um pouquinho a voz dela, mas é dinâmicas aí do YouTube, tá bom? Fiquem aí com o relato dela. E aí eu comecei a perceber certas coisas, né? Eu tava o tempo inteiro sempre alerta, mas nada que eu pudesse ter uma certeza absoluta. O que aconteceu depois, quando a Júlia já teve uma idade um pouquinho mais avançada, a Júlia já estava andando, essas coisas assim, e já com 1 aninho e pouco, já pertinho de 2 anos, ele sempre chegava do trabalho e ele tinha parecia que era até uma obsessão assim pela troca de fraldas. Quando ele chegava em casa do trabalho, eu estava às vezes ocupada, cozinhando, terminando de fazer o jantar, e ele sempre pegava, ok, Júlia, vamos trocar sua fralda. E ele levava para o andar de cima e deixava sempre a porta fechada. E eu percebia que estava demorando, porque eu, para trocar a fralda da minha filha, era coisa assim, de 2 minutos. Deitou, puf, trocou, jogou no lixo, e vamos lá. Aí você já tira do trocador. Mas ele demorava bastante, às vezes uns 10 minutos lá em cima, eu ficava lá embaixo sozinha, e eu falei assim, bom, deixa eu ver o que está acontecendo, né? E quando eu entrava no quarto, a minha filha ainda estava no trocador deitadinha, sem fralda, e ele brincando com ela ali no trocador sem a fralda. E eu questionava, eu falei assim, poxa, tá demorando e tal, não sei o que. We're just playing, a gente tá só brincando, né? Então eu achava, eu falei assim, bom, bota a fralda dela e brinca, né? Mas ele gostava de ficar brincando com ela. Desse jeito, encostado, com a porta encostada. E com ela peladinha? Com ela peladinha em cima já há bastante tempo, já em cima do trocador. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a perceber essa coisa dele trocar fralda. E eu sabia o horário que ele chegava do trabalho. Eu sempre pegava minha filha, trocava, via se precisava trocar alguma coisa, e sempre trocava para que não tivesse esse momento dele subir e ficar com ela sozinha no quarto, um tanto tempo no trocador com ela sem a fralda, sempre. Só que, assim, estranhamente, eu já trocava fralda e tava ali fazendo as coisas, ele chegava do trabalho, me cumprimentava, oi, tudo bem? E falava, vamos, Júlia, trocar sua fralda. E eu falava assim, não, mas você nem viu se ela tá precisando dessa troca de fralda agora, né? Aí eu chamava e falei, Júlia, vem aqui. Aí eu olhava e falava assim, olha, a fralda dela tá certa. Ok, sabe? Mas ele tinha essa coisa de trocar fralda sempre, sem nem ao menos ver, sempre chamava pra trocar fralda, sem nem ao menos ver que precisava ter essa troca de fralda. Uma dessas vezes, ele tava lá em cima, levou ela pra cima, e a porta encostada, né? Entreaberta, assim, bem com uma frechazinha, porque eu subi a pontinha do pé. E abri a porta, e quando eu abri a porta, ele tava assim, meio de costas, a Júlia sem a fralda, logicamente, e ele tava com o rosto bem ali na parte genital dela da frente. Quando eu abri a porta, eu pude ver exatamente o movimento dele de cabeça subindo pra essa parte aqui da barriguinha, e ele começou a fingir que tava... Fingir não, a soprar mesmo. Ele começou a soprar de verdade, mas fingir que tava fazendo isso o tempo todo. E a gente brinca com o bebê, fazendo assim... Fazendo na barriguinha assim, mas você acha, pelo que você viu, estava um pouco mais baixo na parte genital? Tem certeza. Não acho, tenho certeza, porque eu vi o movimento dele, assim, o susto que ele tomou e o movimento de subir a cabeça, assim. Quando eu entrei no quarto, eu pude ver o movimento exato da cabeça dele, assim. Eu não pude ver exatamente na parte porque ele tava bem de costas, mas vi exatamente o movimento, e esse barulho de ficar brincando, assim, de fazer sopro, não tava acontecendo. Só começou a acontecer quando eu abri, e aí ele começou a fazer esse movimento de fazer, assim, assoprando a barriguinha dela, tá? E aí passou um tempinho, depois, já, um pouco depois que eu troquei a fralda dela, eu pude ver que tava irritadinha a parte dela, lá embaixo, vermelhinha, coisinha de bebê. Só que assim, Júlia não era acostumada a ficar irritadinha, almoçadinha. E aí ela errou mais uma vez, né? Porque com todos esses sinais, o que ela fez? Ela engravidou outra vez. Eu tava dormindo no meu quarto, Isabela já tinha nascido.
nessa ocasião. E acordei com Júlia gritando, o que não era normal. Júlia sempre foi uma criança muito calminha, ela é até hoje, uma almazinha muito carinhosa, muito sensível, assim, então ela sempre foi muito meiguinha, assim, então ela era uma criança muito calma. Se ela acordasse chateada, que era um pouquinho raro, ela iria bem jeitinho, assim, que era o quarto dela, com a de frente, né, e eu sempre acordava pra dormir, como a gente de bebê, ela já tava dormindo no quartinho dela, pra não ter problema de não acordar da outra, mas realmente ela acordava. E nesse dia, que eu acordei às 3 horas da manhã, com um grito da minha filha, eu levantei muito rapidamente. Quando eu cheguei no quarto da minha porta, ele, o pai, estava de frente pra ela. Júlia estava sentada no tocador e ele segurando a boca dela para que ela não gritasse. Ele estava de cueca, somente de cueca, com o pênis aberto e com uma mancha melada, molhada, na cueca que ele estava usando. Eu pedi para que ele saísse do quarto imediatamente, segurei minha filha no braço. Júlia estava chorando de uma forma assim, muito desesperada. Era um choro, a gente conhece o choro dos nossos filhos. Não é um chorozinho de manhã, de bebê que aposta de madrugada e tá com um probleminha pra dormir, tá fazendo um pouquinho de manhã. É um choro que a gente conhece como mãe. Eu botei ela assim no meu braço aqui, e o choro dela era de. um choro de uma criança que Se assustou. estava assustada. Era um choro de pânico. Assim que ela acalmou um pouquinho, eu coloquei ela na cama, eu pedi pra que ele saísse do quarto, coloquei ela na cama, e imediatamente a primeira coisa que eu fiz foi abrir a fralda dela. Porque como eu já tinha essas minhas desconfianças de algumas coisas que estavam acontecendo, a primeira coisa que eu fiz foi abrir. Nesse momento que eu tava abrindo a fralda dela, botei ela dentro da cama e abri a fralda dela, ele entrou no quarto. E aí ele começou a ser muito agressivo comigo, perguntar o que eu estava fazendo, porque eu tava olhando a fralda dela. Aí eu fiquei muito assustado, eu tava muito assustado com o que estava acontecendo. Eu falei pra ele que eu tava só olhando pra ver se ela tinha feito xixi, ou se ela tava chorando por isso. Já sabendo que jamais a minha filha choraria daquela forma de desespero, por conta de uma fralda molhada, porque tinha feito cocô. E assim, o que eu sei é que em algum momento a minha filha ficou sem roupa no quarto, na presença dele, sem motivo aparente, porque não precisava ter trocado a fralda dela. Com a roupa. Ele trocou a roupinha dela também, o pijama que tava limpo. E aí, você perguntou pra ele por que você trocou de roupa na menina 3 horas da manhã? Eu perguntei por que ele havia trocado. E ele falou pra mim, a desculpa que ele deu foi que ela havia acordado, tinha jogado ele lá embaixo, acordou, e foi pedir água pra ele. E ele foi dar água pra ela e ela acabou se molhando, molhou a roupa. Quando ele falou isso, a primeira coisa que eu fiz foi pegar a roupa e a roupa tava completamente seca. E eu questionei ele, derrubando dele, e falei assim, mas a roupa dela tá completamente seca. E ele falou pra mim, então, por que secou? Por que você trocou a fralda dela que não precisava? Por que ela se assustou assim? Por que ela tava chorando, perguntando? E ele me disse que ele tinha decidido trocar a fralda dela no escuro pra não acordar ela. Ele falou diversas coisas, ele falou que não sabia porque ela tinha se assustado. Ele disse que poderia ter sido a barba dele. Ele ficava muito nervoso, ele apresentou assim diferentes versões, né? Pra troca da fralda, ele disse que tava de noite, tava escuro, né? E ele não viu, porque eu perguntei pra ele, eu questionei ele, por que eu ia trocar a fralda dela se a fralda não precisava ter sido trocada, estava limpa? Ele falou assim, eu não vi, porque tava escuro e eu não queria acordar ela. Eu falei assim, mas você não falou que ela que acordou e foi lá cheia de água? E por isso que se molhou? Aí ele começou a ficar muito nervoso. Eu não tô entendendo, né? Assim, na hora de eu não tô entendendo esse monte de perguntas. O que você tá querendo dizer? Você não tá querendo dizer nada, eu tô querendo entender por que a minha filha tá chorando desse jeito. Às 3 horas da manhã, na presença do pai, que era pra ela se sentir segura. Ele falou de diferentes sonhos. Primeiro ele disse que já tava colocando ela pra dormir assim, no braço dele. E depois ele me disse que ela deve ter se assustado com a barba. E qual é a idade da então eu Júlia desci. nessa ocasião? 2 anos. 2 anos. E aí eu desci, peguei meu celular, tentei acalmar ela lá embaixo na sala. Peguei meu celular e liguei pra minha mãe. A minha mãe é uma pessoa que eu já vinha conversando sobre esse tipo de comportamentos dele. Eu já conversava com ela sobre isso, sobre era a pessoa com quem eu conversava na época, por telefone, minha mãe aqui no Brasil. Então a minha mãe já estava muito preocupada. E quando eu liguei pra minha mãe, já ligado daquele jeito, eu já chorando, eu falei, mãe. Aí minha mãe falou, meu Deus, o que foi? Foi ele, fez alguma coisa? E eu tentando falar com ela, e ele desceu. Perguntou com quem que tava falando, se eu tava ligando pro hospital, ou se eu tava ligando pra polícia. Eu falei, não, eu tô falando com a minha mãe. Ele pediu pra eu desligar o telefone, eu falei, mãe, já te ligo. E ele falou pra mim que nada do que aconteceria na nossa casa não poderia contar pra ninguém, que era assunto nosso, coisa nossa, e nem pra minha mãe. Ninguém poderia saber, ninguém precisava saber o que estava acontecendo. Mas ele falou isso não dessa forma. Ele falou isso de forma agressiva. Ele tomou o celular da minha mão e não deixou mais eu falar com a minha mãe. Então eu fui acalmar a Júlia, e ela, por algum motivo, ela botava muita mão na boquinha dela. Muita mão na boquinha, reclamando de alguma coisa na boquinha, e chorando, né? Fui acalmando ela, que ela dormia, eu não dormi mais aquela noite, fiquei acordada até o dia amanhecer, bastante preocupada. No outro dia, quando ele acordou, ele estava muito esquisito, muito estranho. Ele andava de um lado pro outro na casa, de um lado pro outro, assim, muito nervoso, muito aflito, muito apreensivo. E começou a me pedir pra levar a Júlia na missa, no domingo. Que ele me dizia que ele queria que a Júlia recebesse a bênção no tarde. E eu não deixei, eu falei, não, jamais deixei minha filha ir com ele. Depois que tinha acontecido, eu falei, não, eu quero que a Júlia fique comigo. A Isabela era muito novinha ainda, não estava saindo muito, algumas semanas já, ficava com 4, 5, 6 semaninhas. Eu não deixei ele ir pra missa e levar a Júlia, né? E é costume levar a Júlia pra ser abençoada aos domingos? Não. Mas ele começou a criar isso, pedir muito, preciso levar a Júlia, quero levar a Júlia pro padre. Pra poder ter ocorrido. No dia seguinte, foi tudo. E aí ele foi sozinho. Eu não quis ir com ele, não deixei ele levar a Júlia, mas ele foi sozinho. Aí eu aproveitei esse momento, que eu saí, que eu fiquei sozinha, fiz uma pesquisa rápida na internet e descobri que tinha uma ONG que cuidava de crianças vítimas de violência sexual na rua. O nome da instituição era Carrie. Eu liguei pra esse local. E aí tinha uma mensagem automática porque era feriado de Natal. Então ninguém atendeu, mas dizia que se tivesse alguma emergência para ligar para a Cruz Vermelha. E aí no momento da Cruz Vermelha, eu liguei para a Cruz Vermelha, era o Red Cross, liguei para a Cruz Vermelha, nesse domingo, após o período, expliquei o que tinha acontecido, que eu tinha presenciado. O atendente da Cruz Vermelha me aconselhou a ligar para o Hospital Regional e contar o que tinha acontecido. Eu liguei, contei para a pessoa que me atendeu sobre o que tinha acontecido naquela noite, disse que eu estava muito preocupado. E qual seria o próximo passo, né? A ser feito, se eu poderia levar ela lá, se eles fazem exames. Eles falaram assim, vem para cá e traz a sua filha, esperamos duas crianças e traz suas filhas. Eu perguntei assim, quanto tempo que vai demorar esse exame? Eu vou demorar muito para voltar para casa. E ele falou assim, olha, provavelmente você não vai mais voltar para casa. Provavelmente você vai para um amigo ou algo assim.
eu tive muito medo, Dani, de sair de casa, porque eu tava sozinha, com 2 crianças, eu tinha recém dado a luz, com 2 crianças muito bebezinhas sozinha, você imagina dezembro, um frio danado lá de fora, praticamente nevando, e eu não trabalhava, né, porque eu tinha saído do trabalho voltar, tinha engravidado, então eu não trabalhava, dependia assim, dele, então se eu tivesse que pegar um táxi, alguma coisa, eu tinha muito pouco dinheiro comigo. Ele era muito controlador, assim, em relação ao dinheiro, ele me dava dinheiro certinho, assim, e nas compras era 100 euros por semana, o que ele me dava pra eu ir no mercado, ele sempre muito controlador, sempre me deixava na frente do mercado, e na hora da saída me buscava, então era basicamente isso. Então eu não tinha dinheiro, nada assim, pra poder ir, eu dependeria dele totalmente, mas eu tinha dinheiro pra ir até o hospital. Mas assim, depois do hospital, o que fosse acontecer, era uma incógnita na minha cabeça, com uma bebezinha pequenininha recém-nascida, uma bebê de 2 anos, eu sozinha, eu tive medo. Aí na hora, sem saber o que ia acontecer, que eu fiquei na dúvida, até cheguei a fazer um pouquinho da mala, e logo em seguida ele chegou. Então eu não saí. Uma das coisas que eu pensei na época era assim, Isabela era muito bebezinha, ela não tinha documento, ela não tinha passaporte. Então assim, se alguma coisa acontecesse, se alguma coisa fosse provada, qualquer coisa, eu nem saberia como fazer, como me defender, porque eu não teria como. Então essas coisas passaram na minha cabeça, e eu comecei a pensar o que eu faria, como eu faria, pra proteger a minha filha. Porque o meu medo, Dani, era fazer um exame, e talvez assim, eu não sabia qual exame eles fariam, se iria detectar alguma coisa, porque eu achava assim, o que eu via acontecer, o que eu acreditava que tinha acontecido, não ocorreu a penetração. Mas isso não significa que não aconteceu o abuso. Então eu tinha uma certa dúvida de qual tipo de exame que eles iriam fazer para detectar saliva, alguma coisa, porque a gente já estava no dia seguinte, né, do que tinha acontecido. A gente já estava no dia seguinte. E uma coisa que eu não contei foi que nesse dia, no outro dia de manhã, depois que ela dormiu, né, e acordou de manhã, eu fui trocar a fralda dela, e ela novamente nesse dia tava com a partezinha dela toda, dessa vez bem mais, dessa vez toda cheia de bolinhas, pelicadinhas assim, e tinha um cabelo, um pelo masculino, um pelo pubiano, bem coladinho assim na parte da vagina dela. Nessa manhã, que eu acordei logo depois desse incidente, eu tirei uma foto disso, eu tenho essa foto guardada, essa foto está no processo, ela com a partezinha dela toda irritadinha, e o pelinho que tava ali. Isso quando foi de manhã. Então, o que aconteceu foi que nessa noite, o medo, a dúvida, a incerteza sem saber o que iria acontecer, a vulnerabilidade, porque assim, pra onde eu iria, com 2 crianças pequenininhas, amamentando, e logo depois ele chegou. Então eu comecei a pensar na minha cabeça o que eu faria, como eu faria, pra conseguir denunciar, me separar, me divorciar, mas que eu não colocasse a vida das minhas filhas em risco. Porque a gente sabe, assim, que a gente precisa de provas pra esse tipo de coisa, provas concretas. E era muito difícil você ter provas concretas. Inclusive, nesse momento, quando as coisas estavam acontecendo, eu cheguei a comprar uma câmera pelo eBay. Mas quando a câmera chegou, não era muito bem que eu tinha pedido, não. A câmera ela tinha que ficar plugada na tomada, o tempo todo para que ela funcionasse, e ela tinha uma luzinha vermelha, que eu tinha muito medo de deixar ligada no quarto, porque, né, eu tava dormindo, tava vindo. Então eu cheguei a tentar usar um dia, 2, mas eu tive muito medo. Mas eu cheguei a fazer isso para tentar ver alguma coisa. Mas assim, muito difícil você ter que colocar a sua filha numa situação para que você tenha alguma coisa para provar, sabe? Porque nesse momento, eu me planejava todo, eu dava banho antes de chegar do trabalho, era eu que fazia prova de fraldas, era eu que fazia tudo isso para que ele não tivesse esse contato. Então se eu quisesse gravar alguma coisa, eu tinha que começar a criar situações para que ele tivesse esse contato íntimo, deixar trancado um quarto fechado, fingir que não estava vendo nada, deixar que alguma coisa acontecesse para que eu tivesse uma prova. E eu senti que eu não tenho essa frieza. Não consegui. Eu tentei, mas eu não consegui. Meu instinto de mãe, assim, eu não conseguia deixar que alguma coisa acontecesse com ela, sabe? E aí ela, em uma visita dela no pediatra com a criança, ela relatou sobre a suspeita que ela tinha do abuso, né? Então, ela conversou porque ela já tava, não tinha com quem falar, né? É difícil dividir isso, né? Imagina ela dividir isso com a família, né? Da situação. Então, ela contou ali, porque numa situação ali de estresse e tudo, ela desabafou com a pediatra, não estava pensando nesse sentido que a pediatra ia prender ela lá e ia chamar a polícia, né? Ou as autoridades, não. Ela pensou que ia só desabafar, ia chorar e ia voltar para casa. E não foi o que aconteceu, né? Então, através disso, ela conseguiu sair dessa situação, porque aí ela conseguiu aí, depois dessa situação todinha, ela conseguiu fazer com que o cara deixasse ela ir pro Brasil, né? Só que, quando ela chegou no Brasil, aconteceu tudo isso que o cara colocou a polícia em jogo e tudo, e todas as coisas, e não tinha como ela viver uma vida fugida, né, gente? Seria assim, não sei nem dizer pra vocês como é a situação de você viver uma vida escondido, né? Porque ela não pode se registrar em nada, a não ser que ela morresse pra vida e nascesse de novo, né? Com documentos novos, com tudo novo, ela e as filhas, né? Que seria, né? Bandidagem, mas talvez seria o mais prudente. Eu não sei nem dizer pra vocês o que seria, né? Mas, de fato, resumindo a história, ela foi pro Brasil com a autorização dele, mas precisava voltar. Porque quis? Não, porque foi ameaçada e pressionada pra isso, né? Então, ela voltou, mas quando ela voltou, o cara colocou ela em cárcere privado. Então, o cara, ele escondeu os documentos dela, das crianças, e a manteve em cárcere privado. Então, ela ficou numa situação, assim, subhumana, gente. Uma situação terrível. Vocês
quiserem saber todo o relato dela, que eu não vou deixar aqui, vocês podem ir, vou deixar o link em algum lugar aqui, embaixo, aqui, que aí vocês vão entender essa história bem direitinho, porque eu não vou me aprofundar muito no caso dela, né? Que o caso dela é só um exemplo para você. O fato é, ela conseguiu ajuda, ela saiu do cárcere e ela foi aí com a ajuda de uma vizinha, não sei, e vocês vão lá que tem todos os detalhes, né? Ela ficou no abrigo, ela conseguiu aí fazer algumas denúncias, então ela tomou meios para tentar sair de casa, e aí ela vai dizer no relato dela o que ela fez e conseguiu voltar para o Brasil. Só que o que acontece? Ela foi tudo legal, gente, ela não fugiu, ela não pegou as crianças, botou as coisas dentro de uma mala ali, ó, pegou o beco, não, gente, não foi isso. Ela foi ajudada pela lei, pelas autoridades, por tudo, para sair daquela situação e voltar para o Brasil. Mas o que acontece? Ele mexeu os pauzinhos dele, mais uma vez a estrangeira é ela, né? Anos depois ela já estava no Brasil, adaptada, com casa, com as crianças e tudo. E anos depois no Brasil, desde 2019 com as crianças já bem adaptadas, porque chegaram muito criancinhas, né, muito bebês. Então as crianças nem memórias da Irlanda não tinha, né? Porém, ainda assim, o cara tava mexendo os pauzinhos ainda aí. E aí ele acionou, né? Vocês vão entender melhor no vídeo do depoimento dela. Acionou aí a Convenção de Haia. E para vocês que não sabem, quando a gente procura na internet aqui o que é Convenção de Haia, tem um monte de termos e um monte de falácia que a gente não entende nem bem, não chega a resumir isso, mas eu resumi aqui para vocês, eu vou ler para vocês. De acordo com a Convenção de Haia, em vigor desde 1980, é considerado sequestro internacional retirar crianças ou adolescentes menores de 16 anos de sua residência habitual. Ou seja, ela não conseguiu provar dos abusos, né, cometidos por esse monstro. Então, ela foi enquadrada no crime internacional de sequestro de criança. Mas ela estava amparada pela lei, entre aspas, né, mal assessorada, mas estava. Eles sabiam a residência dela, a criança já tinha tido alguns contatos pela internet com o pai, porque foi assim estabelecido pela lei. Então ela achava que ela estava dentro da lei, mas não estava, gente, porque não é assim que as coisas funcionam. Quando se contactou, isso aí mesmo. Quando não se provou o abuso, né? Porque para se provar, ela teria que colocar alguma câmera para filmar, rezar para o cara não ver a câmera filmando e deixar o cara abusar da filha. Mas qual a mãe que vai ter o coração de gelo e deixar acontecer uma coisa dessa, gente? Ainda mais uma pessoa mal assessorada, que é o que acontece com todas nós que estamos aqui. As amizades são muito rasas, a gente talvez tenha vergonha, muitos, né? Porque eu rasgo no mundo mesmo, gente. Eu boto logo na internet porque eu sou dessas. Mas tem muitas pessoas que gostam de viver de aparências, que não quer conversar com a família, que não quer levar esses acontecidos nem para amigos, porque já tá vivendo uma vida de aparência faz tempo, que tá postando vida perfeita que não tem. E aí fica nessa. Aí complica mais ainda, porque fica mal assessorada pela lei e mal assessorada pela família, pelos amigos, né? E não tô dizendo que foi o que aconteceu com essa brasileira, né? Eu tô levando aí no geral, é o que pode acontecer com muitas pessoas, né? Escutando o relato dela, você se sente no lugar dela, você sente na pele o que ela sentiu e você fica um pouco... Ai, e se fosse eu, o que eu faria? O que eu teria feito? Qual atitude eu teria tomado diferente? Eu acabava com a vida dele, daqui mesmo eu acabava com a vida dele. Então, resumindo a história, mesmo com amparada pela lei, mesmo não fugindo, não sequestrando, mesmo tendo aí acontecido tudo isso com suas filhas, né? O que aconteceu?
a lei retirou as filhas e deu para o pai. O Brasil também faz parte aí, né, da Convenção de Haia, porém, o Brasil não deu suporte nenhum para ela. O Brasil cagou para ela, sabe aquela história que gringo entra e faz a festa e o Brasil ainda, os brasileiros ainda aplaudem? Pois foi o que aconteceu com ela, né? Diante do que as filhas tinham passado, diante de tudo, ela não teve suporte nenhum do Brasil. O que é uma pena, né, gente? O que deixa a gente triste e com o coração partido, porque as crianças estão lá já há meses com pai não, né, que isso não é pai, né, e passando sabe-se lá o que essas crianças estão passando na mão desse homem, que hoje é um estranho para ela, né, e para ele, né, porque se ele fez o que fez estando lá com a bichinha, vendo nascer, tá lá com ela, imagina anos depois de nunca ter mais visto a criança, imagina o que ele não tem a chance de fazer com essas crianças, né, e enfim. Essa fica meu alerta para vocês. Tenham cuidado, pensem nos prós e nos contras quando você quiser vir aqui para a Suécia, quando você quiser ir para alguma parte da Europa ou de qualquer parte do mundo, porque a decisão que você tomar hoje, ela vai mudar a sua vida para sempre. Pode não mudar a sua vida agora já, mas a longo prazo ela pode mudar a sua vida. Ela pode mudar a vida do seu bem mais precioso, que são os frutos dessa relação, que são os seus filhos. Então pensem bem, eu não estou dizendo com isso que você não venha, tá? Se você está disposta, se o combinado não sai caro, né? Só tenha na cabeça todas as coisas que podem vir a acontecer e pense se vocês estão dispostos a pagar o preço disso tudo, né? Não é fácil, nem quando as coisas dão certo não é fácil. Então fica aí um alerta para vocês, pensem bem. E eu não tenho nem ânimo para terminar esse vídeo assim, né? Porque eu tô super mexida com essa situação. Mas eu vou ter que pedir aí o seu engajamento. Curte, comenta, compartilha, deixa sua mensagem aqui embaixo, se inscreve se não for inscrito, porque isso ajuda o nosso canal a chegar em mais pessoas, tá bom? E o nosso canal crescer, né? Porque o intuito é um dia, quem sabe, ter a minha independência daqui, né? Então, é isso aí, fiquem aí com a retirada das crianças, o vídeo da retirada das crianças, borrado e com todas as cautelas, né? Para vocês sentirem na pele o que essa mãe sentiu e pensar. Aquele cheiro para vocês e hey dom! A decisão foi baseada na Convenção de Haia, um acordo internacional do qual o Brasil é signatário e prevê que numa ruptura familiar, os menores devem permanecer no país de residência habitual, que nesse caso foi considerado pelas autoridades ser a Irlanda, quando foram abordadas pela polícia naquela manhã de quarta-feira. Vamos ver. Vovó, vamos cuidar da vovó também, tá bom? Eu preciso que você cuide da Isabela, tá? Porque a Isabela é muito pequenininha, tá bom? Calma. Você vai se comportar. Vai. Tá. A mamãe vai buscar você, tá? A mamãe vai buscar você. Eu prometo, tá bom? Tudo bem, tá? Porque eu sei que ela tá sendo muito forte, porque o que ela tá passando é muito difícil, sem entender, sem poder fazer nada. E por isso, por ela, pra elas, pelo desejo delas, pelo pedido que ela fez para Papai do Céu, eu imploro, peço, para que de alguma forma a gente puder reverter isso, trazer as minhas filhas para casa dela. Foi difícil, esteja à vontade para compartilhar, cortar. Por favor, façam isso, compartilhem, cortem pedacinhos, coloquem nas suas redes sociais, espalhem esse pedido aqui, essa força, essa união para tentar ajudar, né? Nem que seja de uma forma, cada compartilhamento, acredito eu, se for a Raquel,
é mais um acalento no meu coração, sabendo que tem mais uma irmã comigo, mais um irmão comigo, né, nessa caminhada, que não é fácil. Eu tenho certeza que muitas mães nos assistiram hoje, muitos pais, e com lágrimas nos olhos, eu tenho certeza disso, porque quem é mãe sabe o que a Raquel está passando agora,